Olá, 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 estou ao vivo, vamos arrumar esta câmera aqui. Olá para quem tá aí hoje, sejam bem-vindos, nosso convidado já entrou, bem-vindo! Vou dar um tempinho para ver se as pessoas entram, tá, Ricardo? E aí a gente entra falando, tá bom? Walter Paulo entrou. Então a gente dá um tempinho de uns 5 minutinhos e para ver as pessoas que entram, tudo. E aí a gente começa, tá bom? Não demorando muito aí, né? As pessoas que não assistirem agora, depois elas podem assistir. Eu sempre tô divulgando aí no Instagram e no meu canal, Voo e Auto com Luciana, no YouTube também. Então eles podem acessar e assistir, tá? Essa live é bem importante aí para as pessoas que estão querendo entrar no mercado. Eu vou começar a falar um pouquinho. Essa live é bem interessante para quem está querendo entrar no mercado da aviação. A gente sabe que a gente está passando por uma pandemia, né? Mas o que eu venho falando nas outras lives também é que diante desta pandemia nós temos aí novas empresas contratando. Então, se novas empresas estão entrando no mercado hoje, estão contratando, por que nós, né, profissionais, temos que ficar aí triste? Não, eu acho que a gente só tem a comemorar. Novas empresas entrando, novas empresas fazendo seleções. Hoje nós tivemos pessoas foram chamadas aí por essa nova empresa, várias pessoas foram chamadas, várias pessoas me ligaram também para fazer essa preparação. É muito importante que essas pessoas que fazem, né, que me procuram para essa preparação, que elas façam com antecedência, porque dependendo da demanda dessa pessoa, é claro que cada candidato tem uma demanda específica, então dependendo dessa demanda, se você me chama antes de uma entrevista, 5 dias, 2 dias, 1 dia antes da entrevista, é difícil você preparar um candidato nessas condições, né? Porque ele está aí prestes a 1 dia, 2 dias, 3 dias. Se ele tiver uma demanda muito grande para uma preparação, fica complicado prepará-lo dias antes, né? Então a recomendação é que você se prepare o quanto antes. Por quê, né? Por que é tão importante essa preparação? O Ricardo vai falar aí também a versão dele, né? Que procurou por esse trabalho. É importante a gente entender que o trabalho para os profissionais da área da aviação, a seleção é um pouco diferente das outras áreas. Por trabalhar com segurança, então exige muito mais do que outras profissões, né? Exige um nível de atenção, um nível de raciocínio lógico muito apurado. E aí que entra a minha preparação. Vou falar um pouquinho mais sobre a preparação, eu já falei em outros vídeos, mas vou fazer um resumo aqui para quem ainda não viu e vai assistir essa live para entender um pouco, tá? Então, essa preparação, como ela é? É uma preparação tanto pessoal, tá? Tanto comportamental quanto cognitiva. Então, em primeiro lugar, a gente faz uma preparação comportamental. O que é essa preparação comportamental? Às vezes a pessoa vai para uma seleção ou vai para uma entrevista, ela não consegue falar de si, ela tem dificuldade de falar de si, né? Então essa preparação comportamental é um conhecimento de si, um conhecimento das suas qualidades, das suas características, para que você, não só um conhecimento, como um reconhecimento disso, tá? Para que você chegue na entrevista mais tranquilo para falar de si. Tá? Então, essa preparação comportamental, por exemplo, muitas vezes o candidato chega para mim, eu não o conheço, ele não é meu paciente, então eu tenho que fazer essa preparação dele, até para eu conhecer e saber a demanda dele, saber quais são as características, o que ele pode falar, né? O que ele deve enfatizar numa entrevista, que são as qualidades dele, como ele enfatizar. Uma das coisas foi até o Ricardo falou que a maior dificuldade dele era que às vezes o candidato chega nessas seleções e ele não sabe, às vezes ele tá tão nervoso que a pessoa pergunta, né? O pessoal do RH pergunta uma coisa, isso acontece muito, a pessoa pergunta, o candidato não responde, ele tá tão nervoso que ele responde outra coisa, não é aquilo que ela quer ouvir dele. E aí ela pergunta de novo, e aí pronto, acabou a entrevista, né, gente? A pessoa perguntou 2 vezes. 3 vezes você não conseguiu responder, fica bem difícil. Aí você fica mais nervoso, já tá nervoso, fica mais nervoso ainda. Então essa preparação comportamental, ela é um conhecimento de si
para que você consiga se expressar melhor, falar melhor, fortalecer as suas qualidades, fortalecer as suas raízes, para que você consiga se desempenhar bem numa entrevista, numa dinâmica de grupo, tá? O que eles estão avaliando, o que eles querem saber, né? Os candidatos têm essa curiosidade, mas o que eles querem saber, Luciana? Eles perguntam isso pra quê? Então, eu tiro geralmente... Nos primeiros dias eu tiro essas dúvidas, né? Por que eles perguntam isso? O que eles querem saber, né? Então, geralmente eu trago essas questões do que a empresa procura. É claro que cada empresa tem aí definido o seu candidato, né? As características do seu candidato. Então, eu trabalho muito baseado também nas empresas, tá? Tem um trabalho todo em cima das empresas. O que as empresas solicitam, o que as empresas querem do candidato. Então, o meu trabalho, ele baseia neste intuito, né? O que a empresa pede, como a gente prepara esse profissional para essas áreas. Eu preparo outras pessoas também de outras áreas, mas como eu estou na aviação, o meu grupo maior são comissários e pilotos, tá? Então eu tenho um prazer muito grande de ter esse grupo, porque eu faço parte desse grupo, então fica muito mais fácil, a linguagem fica mais acessível, eu consigo entendê-los melhor e eles conseguem me entender muito melhor. Tem uma empatia também, então o trabalho flui muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais gostoso, tá? E aí tem a questão cognitiva. Lembra que eu falei com vocês que a gente trabalha muito com a questão atencional, né? Nós trabalhamos com segurança de voo. Então, quanto essas pessoas têm uma atenção aí prejudicada ou não? Raciocínio lógico. Como que está o raciocínio lógico? As pessoas não entendem, mas, Luciana, o que tem a ver o raciocínio lógico? Por que eu tenho que fazer esses testes, né? Para quê? Eu comentei em outras lives aí com vocês, em outros vídeos lá no Voando Alto com Luciana. Eu vou falar aqui brevemente, só para vocês entenderem um pouco mais dessa nossa discussão aí com o nosso convidado. O raciocínio lógico. O raciocínio lógico, ele tá... Eu vou tentar usar uma linguagem mais acessível, porque se eu usar uma linguagem muito técnica, às vezes a pessoa não entende, tá? O raciocínio lógico, ele vai me dar a capacidade que a pessoa tem para resolver problemas. Em quanto tempo, ok? Por quê? Como o tripulante trabalha com segurança, às vezes denota alguns problemas técnicos, né, problemas aí envolvendo a segurança, que ele tem que ter uma atitude muito rápida e assertiva, não só rápida como assertiva. Então, nesse teste é isso que eu vou avaliar, né? Como está o desempenho dele em relação ao raciocínio lógico para resolver problemas, né? Se ele é rápido, se ele é preciso. Então, é isso que eu estou avaliando. Por quê, gente? Imagina, é um avião com 200, 300 passageiros. Você está entregando a vida para aqueles comissários que estão ali, para aqueles pilotos que estão ali, né? Então, de repente, tem alguma questão de segurança e eles têm que tomar uma atitude. Eles têm que, claro, eles sabem todas as regras, tudo do manual, né, core salteado, mas quanto tempo que eles vão demorar para tomar essa atitude, uma atitude assertiva, uma atitude correta, né, para aquela pane, por exemplo, tá? Então, é isso que nós avaliamos. Então, como que é o trabalho cognitivo? O trabalho cognitivo primeiro eu vou avaliar a sua cognição. Como que está a sua cognição? Será que ela está abaixo da média da população brasileira? Será que ela está acima? Como que ela está? Poxa, Luciana, a minha não está muito bem. E aí, o que eu tenho que fazer? A gente vai fazer exercícios cognitivos. As pessoas perguntam assim, eu vou decorar? Não existe, gente, não existe decora, não existe. Até porque eu posso dar infinidade de testes para você. Chega lá, você está na seleção e a empresa aplica outro teste. E aí, meu querido? E não é isso, né? O trabalho é melhorar a sua performance cognitiva. A gente faz com o cérebro o que a gente faz com o músculo. Então, a gente dá exercício para fortalecer aquela área que você está em desvantagem, né? Porque você está aí concorrendo com outros candidatos. Então, se numa empresa você está concorrendo com 4 candidatos, os outros 3 candidatos estão abaixo da média e você está acima da média, é claro que a empresa vai olhar por isso muito e as empresas olham muito por isso, tá? Então, dá pra gente melhorar essa performance cognitiva? Dá pra melhorar. Porém, a gente precisa de tempo, dependendo do candidato, a gente precisa de tempo. Então, esse candidato que chega um mês antes, uma semana antes e necessita de um exercício necessita de uma melhora cognitiva considerável, é complicado para você preparar um candidato desse, tá? É claro que, na medida do possível, a gente faz o que a gente pode, mas, por exemplo, é a mesma coisa de você se preparar vamos supor que você é um corredor, vai se preparar para um Ironman,
né, uma corrida aí mais longa que exige mais de você em uma semana, em um mês, não dá, tem que ter uma preparação maior. Então, é claro que depende também do organismo, né, das pessoas que vêm aí trabalhando. Então, o trabalho de preparação também é assim. Então, a preparação cognitiva, ela depende da sua demanda, né, do que você precisa e do tempo que a gente tem para os processos seletivos. Hoje a gente sabe, graças a Deus, que as empresas aí, nós temos empresas novas contratando, eu recebi ligações hoje de candidatos que foram chamados aí, que querem fazer essa preparação e... Então, assim, o mercado, a gente passou por uma pandemia, a gente teve muitas altos e baixos aí com as empresas, algumas empresas reduziram o quadro, né? Outras conseguiram segurar. A gente sabe que tem empresas contratando, tem empresas que vão precisar contratar, tá nítido isso, porque as pessoas estão querendo viajar. Eu falei isso na reflexão comportamental aí desses passageiros, das pessoas. Então, é nítido que o mercado vai ficar aquecido. Nós temos profissionais excelentíssimos aí, né? À espera por essa oportunidade. E a pergunta é, você está preparado ou não? Você precisa? Eu acho que todos nós precisamos, né? Além, a gente fala, as pessoas que passam por mim falam assim, nossa, Luciana, isso não foi só um presente profissional, foi um presente pessoal, porque a gente não faz esse trabalho com a gente, né? Ninguém vai para terapia para se conhecer, é muito raro, a não ser que tenha um problema, né? E fazer um trabalho desse em que você conhece melhor as suas capacidades, conhece melhor as suas características, consegue falar melhor de si, é muito gostoso, é muito gratificante. Você vai para um processo seletivo muito mais tranquilo, né? Muito mais preparado. Então hoje a gente vai falar com o Ricardo. O Ricardo é nosso convidado hoje, ele é tripulante. Ele chegou, o Ricardo, eu fiz esse convite para ele, gente, porque ele tem uma particularidade nessa história. Ele veio de uma má preparação, né? Então, assim, o trabalho que eu tive que fazer com ele, eu vou só dar uma palhinha para vocês aqui. O trabalho que eu tive que fazer com ele foi muito maior no sentido de trabalhar aquilo que as pessoas não conseguiram fazer e acabaram prejudicando ele pessoalmente, né? As pessoas que ele passou anterior a mim fizeram um trabalho com ele de preparação, ao qual eles não tinham, acho, ferramentas o suficiente para isso, né? A gente sabe que existem em todos os lados, existem profissionais bons e profissionais ruins, né? Eu não tô aqui para falar mal de profissional nenhum, eu tô aqui só para alertar, quando você precisa de ajuda, você realmente avaliar o profissional que você está procurando, né? Desde um médico ou alguém para te capacitar para você entrar no mercado da aviação, mas que você avalie essa pessoa que vai te ajudar. Então, infelizmente, ele passou por pessoas aí que não tinham uma programação adequada e acabou deixando ele pessoalmente muito desestruturado. Ele chegou muito desestruturado no consultório e esse trabalho foi mais difícil ainda, porque a todo momento, quando eu fazia o trabalho com ele, eu tinha que reforçar a capacidade dele, né? Reforçar a capacidade dele, reforçar a autoestima, a imagem dele, que estava totalmente destruída por conta de maus profissionais que ele passou anteriormente. Então, eu trouxe o Ricardo hoje para falar um pouco com vocês, tá? Para trazer a experiência dele, trazer como foi isso, por que ele procurou essa preparação, quais foram os pontos positivos, pontos negativos, como que foi a seleção dele, para ele falar um pouquinho para vocês, tá bom? Deixa eu convidá-lo aqui. Pedro, depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Agora a gente não tem como responder as perguntas, mas no final, o Pedro fez uma pergunta, no final a gente abre para perguntas. Olá, seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá ouvindo? Estou ouvindo, perfeito. Então tá bom. Tudo bem, seja Tudo bem-vindo. bom? Boa noite para vocês aí. Bem-vindo, bem-vindo. Muitas pessoas já me mandaram mensagem no WhatsApp dizendo que não ia conseguir ver. Para eu gravar, não esquece de gravar, não esquece de salvar, que eu quero ver depois. Então, assim, a Sim. gente pelo horário, ser meio de semana, muitas vezes as pessoas assistem depois, tá? Isso vai ficar gravado sim. É um belo material aí para vocês que estão querendo entrar na aviação, que não sabem por onde começar, né? Que querem se preparar. E o Ricardo está aí hoje para falar um pouco da experiência dele. Ricardo, fique à vontade, tá? Nós estamos aqui entre pessoas que se interessam pelo assunto, entre pessoas que querem saber ou de repente querem se preparar, querem entrar para o mercado.
Então, eu acho que a gente pode ajudar de uma certa forma, essa ferramenta é para isso, é para ajudar as pessoas a trazer uma clareza maior desse trabalho que eu faço e de como elas podem procurar e como pode ser bom para a vida delas, né? Assim, eu acho que em todos os sentidos, eu acho que o nosso trabalho que nós fizemos não foi só no sentido profissional, né? Teve um sentido aí pessoal, que foi o que eu falei a dificuldade que eu senti no começo com você, porque assim, Com certeza. trabalhar tudo aquilo que as pessoas desestruturaram em ti, né? É, sim. Esse foi um trabalho bem grande, foi um trabalho bem bonito, muito gostoso, né? E agora eu vou deixar você falar um pouquinho, já falei bastante, vou deixar você falar um pouquinho. Eu não sei, quer começar por onde? Tá, me fala como você começou, por que você achou que precisava dessa preparação, e aí então você foi buscar algumas pessoas. Eu quero que você comece desde o início lá, quando você Sim. a procurar por pessoas que pudessem te ajudar, e você encontrou algumas pessoas. Aqui, gente, a gente não vai dar nomes de empresa, nome de pessoas nenhuma. A gente só está trazendo uma experiência para que isso possa servir para outras pessoas, tá? Vamos lá, Bom, Ricardo. eu estava. Existia uma empresa que estava selecionando candidatos, né, para trabalhar como tripulação, e, e eu almejava trabalhar lá. Eu queria trabalhar lá e eu sempre quis fazer isso. Uhum, E com o passar do tempo, você convive no meio dessas pessoas que estão envolvidas, não só com essa empresa, mas envolvidas com a aviação no modo geral. sim. Então, você convive com pessoas que estão no mesmo barco que você, querem entrar também, tem exatamente o mesmo objetivo. Você convive com pessoas que não conseguiram entrar, você convive com pessoas que já entraram, e você convive com pessoas também que já foram da empresa ou já foram de uma empresa concorrente ou semelhante e pode ou não agregar à sua vida, basicamente. Uhum, sim. E com o passar do tempo, rola meio que um terrorismo, assim, nossa, mas a seleção, a entrevista e etc e tal. De um lado, se você não estiver preparado, vai ser um terror. Uhum, Vai sim. ser péssimo. Você não vai se dar bem. Se você não adianta você chegar lá, a não ser que você já tenha um passado, já esteja preparado de alguma outra forma, não sei. Você não vai se dar bem. Uhum, Então, para mim, bom, pessoalmente foi essencial ter passado por isso, por um preparo. A tá. partir do momento que a empresa me chamou, eu fiz a primeira fase e tal, e aí. Antes das pessoas que você encontrou, antes de fazer a preparação comigo, as pessoas que você encontrou e que você fizeram uma preparação contigo, eu acho que isso, Ricardo, Então, era aí que eu ia chegar agora. eu pensei que você já estava indo para o processo seletivo já, Então, é que acho que foi meio que ao mesmo tempo isso. tá? Aconteceu o seguinte, bem quando começou a, tava na iminência de acontecer, Tá. começou o processo e tudo, eu tive que correr atrás. E aí, nesse mesmo meio que eu estava convivendo, com quem que você vai se preparar? Você Sim. estuda para a parte teórica, lógico, é uma coisa exata, não tem duas respostas para a mesma pergunta, e ponto final, é aquilo. Errou, errou, acertou, acertou. Aí vamos para a parte comportamental, entrevista, etc. Aí quem Uhum. você me recomenda? Aí a pessoa fala, essa pessoa aqui é, é, tem experiência no meio, tal, já trabalhou em outras empresas, etc. Por que você não vai conversar com ela? Então, pois bem, vamos conversar. Fui nessa primeira pessoa Uhum. e quando eu cheguei lá, primeiro que era um ambiente totalmente não profissional porque eu precisava, porque eu estava adquirindo, né? Vamos supor, eu estava pagando por isso, então era um ambiente completamente não profissional para aquilo. Tá. E
Eu sentei e a pessoa me perguntou, tá bom, e aí, o que você quer saber? Eu falei, mas o que eu quero saber? Como é que... É. Desculpa, eu não consigo entender. Como assim? Não. Ah, não, mas o que você está com dúvida no quê? Eu falei, ué, eu quero que. Como é que é feito um preparo? Eu não tinha a mínima ideia como é que era feito um preparo. Sim, Nem ideia, nem como é que começava, nem por quê. Ó, tem que preparar de algum jeito. Eu estava perdido, como muitos outros estavam perdidos. sim, sim. Alguma coisa você tem que fazer. Então Tá. vamos atrás. Chegou lá, foi 1h30 disso, da pessoa falando e me perguntando o que eu queria saber. E aí Tá. aquelas perguntas hipotéticas de coisas que você ouviu, ah, outras pessoas falarem a respeito da seleção. Ah, porque lá eles vão te perguntar isso. Ah, porque se você falar assim, você toma pau. Se você falar assado, tá errado. Então, Aham. foi, é o que você falou no começo. As pessoas não tinham ferramentas adequadas e não tinha nenhum tipo de planejamento para seguir com aquilo. Tá. E não Uhum. tinha o conhecimento adequado para aquilo também. Sim, Modéstia, eu não, muito menos eu tenho o conhecimento adequado para aplicar uma preparação. sim. Mas eu me daria melhor se não estivesse, nem tivesse ido. Ido Eu, naquelas pessoas. né, pelo menos essa primeira já começou assim, de cara já começou assim. Então você Tá. sai com a cabeça misturada. Você fala, aí, bom, Mais ido do que entrou. mais perdido do que entrou. Já é prejudicial para quem está buscando o primeiro emprego em companhia aérea e Sim, tal, já é uma porrada. sim. Tudo bem. Aí deu um tempo, tal, passou e ah, não, tem essa outra pessoa, muito mais experiência e é uma pessoa com que eu já tinha um certo convívio Hum. e não, esse aqui, ó, esse é o Bam Bam Bam. Você tem que conversar com ele porque, ó, ele vai te deixar, vai te lapidar, tudo certinho. Bom, Tá. pois bem, vamos conversar. Aí sentei na salinha Aham. e só ouvi coisa errada. Parece que eu estava lá, porque parece que a pessoa concordou em conversar comigo Aham. só para meter o pau em mim, só para falar, não, pô, para xingar, para falar coisa errada, para... Foi isso. Ele fez algum teste com você? Ele falou com Não, você perguntas? Ele respondeu? Ele falou o quê? Como... Só explica. não, eu falei, eu queria conversar, você tem mais experiência, você tem ampla experiência no meio. Eu queria saber se tem uma maneira da gente conversar para eu estar mais bem preparado, né? Sim. Aham. Para os próximos passos que inevitavelmente vou passar, né, nas próximas semanas. Sim. E, não, claro, vamos conversar, tal. E E ele faz, foi, essa pessoa, ela faz preparação. Ela fala que ela faz preparação. É sim, isso. ambas as pessoas, as duas Tá. que eu passei, são pessoas que são, não, a gente tem o conhecimento, etc. Ok. E foi basicamente isso. Foi meia hora de ofensa, meia hora de você não presta, meia hora de, ó, nem vai na Mas entrevista que você vai tomar pau. ele falou isso pra você? Por Não entendi, quê? não entendi. Cortou. Com que base? É baseado no que ele falou essas coisas pra você, Ricardo? Baseado em. Não tinha base. Não tinha base. Ah, Eu falei, ó, ele falou, ó, eu vou te fazer uma série de perguntas como vão fazer para você na entrevista. E aí tá, você responde como você acha que deve responder. tá. E, ah, e aí a gente te dá um feedback. Falei, ótimo. Aham. Isso vai ser benéfico, vai me ajudar, vai agregar alguma coisa. E ele fazia as perguntas e eu respondia da maneira que eu achava adequada, ou que eu tinha meio que ensaiado. Tá. E a devolução era isso que eu falei. Era xingamento, era gritaria e grosseria. Ou Tá. seja, eu saí dessa meia hora aí com a certeza de que eu nunca, não ia dar certo. Tá. Não ia dar certo. Sim. E, e nesse meio tempo, eu tinha pego o seu contato também. Tá. Que um outro rapaz que estava passando pela mesma situação que eu
já tinha feito o preparo com você e ele me recomendou. Aham, E aí entrei em contato contigo. sim. E fui até, marcamos, tal, fui até o seu escritório e foi completamente diferente. É completamente diferente. É trabalho embasado, em trabalho com conhecimento adequado. Não adianta você pegar uma pessoa pô, que dirige um caminhão e botar ela para dirigir uma moto. Sim. Não faz sentido. Aham. E chegar com você, chegar a você, ainda bem que cheguei a você, Sim. e ter tido essa oportunidade, na primeira sessão você já vê que é completamente diferente, que é o que você falou. Preparo baseado, em um preparo organizado. Olha, você tem deficiências nisso, nisso e nisso. E vamos aprimorar o que precisa aprimorar. Sim. Não sei se era o meu caso, eu não sei se eu tinha alguma deficiência é, cognitiva, era mais uma parte de personalidade. Eu vou falar um pouquinho, posso Aí é com falar você, sim, claro. um pouquinho do trabalho do Ricardo? O trabalho do Ricardo, ele foi muito baseado em trabalhar, como eu falei para vocês, é, o acreditar em si, porque ele estava totalmente desacreditado nele depois dessas duas pessoas que ele passou. Então, assim, ele foi achando que eu sou a pior pessoa do mundo, eu não vou conseguir passar, isso é muito difícil, eu não sei o que eu faço. Ele chegou totalmente perdido no consultório, né? Então, a primeira sessão, o que geralmente? Eu colho muitas informações, né? E ele passou essas questões, que ele tinha passado por duas pessoas, e que uma delas agiu de uma forma muito ruim, né? Inclusive em questão pessoal. Gente, eu fico com cuidado para falar as palavras, né? Porque a gente está falando de profissionais aí que estão trabalhando, né? Então, assim, a pessoa acabou no trabalho que ela fez, ela acabou, em vez de melhorar a performance da pessoa, ela acabou desestruturando. Então realmente ele chegou no meu consultório totalmente desestruturado e não acreditando na capacidade dele. Então, o primeiro trabalho foi de restabelecer essa pessoa, porque se eu não restabeleço essa pessoa, ela não vai nem conseguir receber o conteúdo que eu tenho. Né? Então, olha só como que é a visão sistêmica desse trabalho. Eu preciso reconhecer, né? Além de reconhecer onde essa pessoa precisa melhorar, eu preciso reconhecer como essa pessoa está para receber esse conteúdo. Porque não adianta ele estar totalmente mal com ele mesmo, né? Desestruturado, não acreditando em si e receber um conteúdo. Não adianta, a pessoa não vai estudar, ela não vai interiorizar aquilo. Né? Então, esse primeiro momento que eu tive que fazer com ele foi exatamente isso, né? Trabalhar a capacidade dele, trabalhar ele em si, né? Para ele conseguir se enxergar, para ele conseguir ver que realmente ele tinha as suas capacidades, que na verdade esse profissional, desculpa, mas foi um profissional totalmente antiético, né, pela forma como ele conduziu com uma pessoa. Nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com mente, então a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala com essa pessoa, porque é o sonho dele, você está tirando o que ele mais quer da vida, né? E de repente, em 30 minutos, você acaba com a pessoa? Não. Né? Então, esse primeiro momento, Ricardo, foi muito de tirar as dúvidas dele, falar como que é, explicar como é o processo seletivo, como que era o trabalho que eu tinha, o que eu podia fazer por ele, como eu podia ajudá-lo e qual era a forma que seria conduzido. E nisso, a gente tem uma preparação comportamental, baseado em testes de personalidade. Então, no teste de personalidade, eu já tirei muitas características dele, porque assim, eu tinha que fazer totalmente o trabalho de reestruturar aquilo que foi um montinho, sabe, gente, Lego que pum, caiu. Eu tive que montar pedacinho por pedacinho do Ricardo e falar, olha só, tá vendo que isso aqui, sim, é você, vamos validar isso, esse é você, essas são as suas características, sim, você tem potência, você pode acreditar, essa pessoa falou sem nenhum fundamento, né? Ela não tinha preparo para fazer o que ela estava fazendo com você, infelizmente. E então, esse trabalho de personalidade comportamental, ele foi tudo baseado nessa desestruturação que ele teve das preparações anteriores, né? Então, eu tive que prepará-lo
para ele se enxergar, para ele enxergar a personalidade dele, para ele ver que as características dele ia de encontro com a vaga, né, ia de encontro a ser um tripulante. Então ele estava totalmente de acordo com as características da profissão, não tinha o que falasse que ele não conseguiria, que ele não conseguiria almejar, não tinha porquê, né? A gente tem que reconhecer que todo profissional, quando chega, ele está nervoso, ele fica ansioso, ele está nervoso, às vezes numa fala, ele tem dificuldade para falar. Esse trabalho comportamental é muito isso, né? Da pessoa se conhecer, da pessoa conseguir falar melhor de si, para numa entrevista ela conseguir fluir muito mais tranquila. Então, esse primeiro momento foi muito de fortalecimento da personalidade do Ricardo, para que ele conseguisse se reestruturar e receber esse treinamento que eu tinha para ele, tá? Continua aí, cara. Então a gente falou da preparação comportamental, né? Aí depois foi para a preparação cognitiva. Gente, a Sim. preparação cognitiva, eu fazia os testes com ele, e assim, quando eu faço a preparação, eu vou mostrando, né, evidência para a pessoa. Eu tô fazendo, porque muitas vezes a pessoa vê o teste, ela não sabe, né? As pessoas quando vão aplicar teste, seja em empresa, seja em hospital ou qualquer coisa que seja, elas não falam o que aquele teste está validando, por que eles estão fazendo aquele teste. E na minha preparação eu explico. Eu expliquei em alguns vídeos, no vídeo no YouTube, se vocês quiserem acessar, Voando Alto com Luciana Lopes, tem explicando cada teste, o porquê, qual é a finalidade dele. E eu explico isso para o candidato, qual é a finalidade, até para ele entender, né, qual que é a ferramenta que está sendo aplicada, o porquê que ela é tão importante ser aplicada para a profissão de tripulante, seja ele comissário, seja ele piloto, por que é tão importante. E o Ricardo, as notas dele eram muito acima da média, era muito acima da média. E eu olhava e falava assim, escuta aqui, você está preocupado com o quê? Né? Assim, olha só os seus testes, olha o que está dando os seus testes, né? Eram coisas pequenas que tinham que ajustar, que a gente ajustou, mas eram coisas muito, não precisava se preocupar. Mas olha só como o nosso emocional atua, né? De repente divide duas pessoas aí que não tinham uma preparação adequada, ele desestruturou totalmente. Imagina uma pessoa dessa chegando para um processo seletivo, para uma entrevista, para uma dinâmica de grupo, tá? Então, eu fiz, além dessa preparação cognitiva comportamental, mais uma preparação emocional. Não por conta dele, que ele não é uma pessoa emocionalmente capacitada, mas por conta do que tinham feito, né? Ele estava nervoso, ansioso por conta do processo seletivo que ele iria passar. Era o sonho dele, e de repente passou por duas pessoas que acabaram com ele e desestruturaram. Então, eu tive que trabalhar esse emocional, né, para conseguir consertar o que fizeram ainda, né? Então, assim, esse trabalho foi muito gratificante para mim, porque validou o meu trabalho, né? O quanto o meu trabalho realmente assim, as pessoas acreditam, o quanto realmente tem pessoas que não estão fazendo um bom trabalho. Eu acho que a gente hoje, quando você se empenha em fazer algo, preparar pessoas, trabalhar com pessoas é uma questão muito delicada. A gente tem que tomar cuidado. A gente não está trabalhando, a gente está trabalhando com o sonho da pessoa, a gente está trabalhando com a vida da pessoa, né, Ricardo? E aí, quando você chegou, e aí você foi fazendo os testes, como que você foi se sentindo a partir do momento que você foi fazendo as sessões, que a gente foi conversando, como que você se sentiu e como foi? A parte, como você falou, a parte dos testes, não foi, não, pessoalmente, não foi um mistério, foi algo que não teve muito segredo, fluiu, né? Foi algo Sim, que fluiu legal e tal. Foi mais importante me preparar, na verdade, desfazer o estrago que tinham feito, que era melhor eu não ter feito nada. Se era para ter passado só por eles, era melhor não ter feito nada, sim. né? E ir do jeito que eu tava beleza. Mas o problema foi esse, foi desfazer o problema que tinham criado e Tá, aí sim desenvolver em cima de algo onde é possível desenvolver, né? Que sim, aí foi sim, o que a gente passou a fazer a partir do momento que resolveu o problema. sim, É, não, acredito que que acho que foi essencial isso. Se não tivesse passado por esse ajuste,
Foi o que você falou, chegaria na entrevista, não necessariamente nervoso, mas você chega de uma maneira, você não acredita em si, de verdade, assim. Você fala, Aham. bom, o cara falou pra mim aquilo lá, falou que melhor nem ir, então, bom, já que ele entende mais que eu, ele tava lá há sei lá quantos anos, então, bom, o que que eu vou fazer? Eu vou Sim. responder qualquer coisa aqui e seja o que Deus quiser. E não é bem o caso, né? Sim. E aí, nesse trabalho, a gente trabalhou muito a autoconfiança, né? Para É, você. Ai, você, e assim, a gente trabalhou a todo momento com autoconfiança, mas com evidências, né? Empiricamente. Então, eu aplicava os claro. testes, mostrava, olha, você tá vendo isso? Então, eu reforçava, né, com o material que eu tinha. É Porque. muito fácil você chegar para a pessoa e falar, não, vai lá, você consegue. Vai, você é bom. Mas o que que adianta você falar isso pro cara? Né? Você não tem como se embasar, você não tem como conversar, como construir em cima do que realmente interessa. Muito fácil uma pessoa. Posso ligar para qualquer pessoa e falar, ô, vou numa entrevista. A pessoa fala, boa sorte, você vai conseguir. Isso é muito Aham, fácil. E não é isso que a gente precisa. Não é isso que ninguém precisa, sim. E né? por que você procurou a seleção? Você falou um pouco, né, de que você não sabia como era, né, uma seleção, você queria saber. O candidato, gente, ele chega muitas vezes, ele não sabe como é um processo seletivo, quais são as etapas. Então, só o clareamento da gente trazer quais são as etapas de tal empresa ou tal empresa, né, o que que eles pedem, o que que eles querem, isso já tranquiliza o candidato, porque ele já chega preparado, porque ele já sabe o que a empresa quer, ele já sabe o que vai acontecer, E né? não necessariamente você tá como, desculpa interromper, não necessariamente você fala, vai acontecer isso, então eu já sei. Que nem você falou, não é decoreba. Mas Sim, você saber o que vai acontecer não quer dizer que você vai estudar só para aquilo, que você vai ser outra pessoa no momento, naquele momento daquela entrevista. Você vai ser você. Só que você vai conseguir transmitir isso da maneira adequada para a pessoa que está te entrevistando. E sim. isso serve para o futuro. Quantas vezes já voei depois, onde sou uma pessoa melhor por ter passado por isso, Uhum. né? Ou na vida pessoal também, Em que sentido, Ricardo, você fala isso? em ser uma pessoa melhor. Isso, depois que você passou por essa preparação comigo. Isso te ensina, essa preparação, pessoalmente me ensinou a, a, a lapidar da maneira como eu era para fora, porque para dentro eu posso ser uma pessoa, falar, eu sou assim e tudo bem. E aí, na hora que eu vou externalizar isso, acontece de uma maneira totalmente diferente. Sim, sim. E, a, e o que a pessoa recebe de você não é bem aquilo que você é, né? Tá. O Assim, que você gostaria de ser. Então, isso me ajudou. Pessoalmente, não foi só para a seleção. principalmente no trabalho em equipe, né? Nós trabalhamos muito com trabalho em equipe e uma das ferramentas, aí, uma das características principais do trabalho em equipe é a comunicação. Né? E a gente sabe que o que uma falha de comunicação pode acontecer, né? E é exatamente isso, quando eu trabalho a parte comportamental, a gente trabalha essa comunicação, né? Porque você vai fazer uma entrevista, então como que você vai se comunicar com essa pessoa que está te fazendo perguntas, como eu falei no início? Às vezes a pessoa faz uma pergunta, você está tão nervoso que você não responde o que a pessoa perguntou. E aí a pessoa pergunta de novo, pronto, você fica mais nervoso ainda, né? Então, assim, é um estudo da sua personalidade, é um estudo de você, como você é, as suas características. A gente enfatizou bastante o que você pode usar nas suas características, igual você falou. Não é que eu vou me preparar para ser uma pessoa que a empresa quer e eu sou outra pessoa. Não, Exatamente. ele conseguir expressar e colocar realmente quem é o Ricardo, quem eu sou, como eu sou. Falar dele, falar daquelas características que vá de encontro com o objetivo da empresa, né? Que vá de encontro com a vaga, características que vão realçar ele para aquela vaga. Então, é isso que a gente trabalha na personalidade. Ah, você tem a sua personalidade, legal. Quais são as características aqui que se destacam para essa vaga? Então a gente vai trabalhar em cima daquilo, a gente vai treinar a entrevista. Então, treinando a entrevista, Ricardo, poxa, lembra das suas características, joga ela em cima dessa pergunta, É a né? mesma coisa, aquela história que o entrevistador faz uma pergunta para você e fala, me fala sobre você. E me fala, Aham, aliás, melhor, me fale duas qualidades, ou alguma coisa assim.
E todo mundo vai falar a mesma coisa. Eu sou perfeccionista, eu sou persistente, e é isso, e beleza. Então ele já está cansado de ouvir aquela resposta também. E às vezes se sai do script, né? Se sai uma pergunta que o pessoal não está Exato. acostumado a Deus, aí a casa caiu, né? Exatamente. E o preparo emocional, né, nesse sentido, também vem com essa intenção, com a intenção de estar melhor preparado para falar de si, das suas qualidades, de como você é, se expressar de uma forma muito mais tranquila, a partir do conhecimento de si. E se tiver alguma pergunta que saia desse contexto, não desestruturar a pessoa, porque a pessoa já está nervosa, né? E não desestruturá-la. Então, ela se preparar com esse conhecimento de si é fundamental, né? E, Ricardo, me fala assim, como que você se sentiu depois da preparação? Como que você se sentiu? Você começou, se reparou nas outras pessoas? Se você estava um pouco mais confortável do que as outras pessoas? Porque, gente, eu dou até alguns exercícios para eles, né? São alguns exercícios, alguns mantras, alguns exercícios para eles... para realmente ele estar concentrado neste momento da seleção, né? Porque geralmente essas seleções de comissários ou de pilotos, geralmente no dia são muitas pessoas, então é complicado. Então eu dou alguns exercícios para eles, né? Cada um tem seu exercício específico, dependendo da personalidade, para que aquele dia eles consigam estar mais centrado nas questões deles, mais centrado com eles, para que eles consigam desempenhar melhor a performance ali naquele processo. E eu lembro que você falou alguma coisa dos candidatos que estavam lá, né? Como que você estava bem centrado em você para esse processo. Então, é natural que a gente repare como estão os outros candidatos. E o que você percebia assim, em relação a você estar preparado e os outros que você via que às vezes não... Quando você faz essa preparação, você consegue enxergar no outro aquilo que você preparou e que o outro não tem noção do que é, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. Eu via muita gente perdida. E pessoas que você não via na próxima fase. Tá. Né? Uhum. E assim, ao mesmo tempo que eu via pessoas que tinham um certo preparo, mas e tinha gente lá que estava, entre aspas, preparado. Só que eles estavam preparados de uma maneira diferente, era decoreba. Tá. E falava, ó, basicamente ia falar isso, isso e isso, é isso que eles querem ouvir, então manda bala e tá tudo certo. E eu falava, bom, você vai ser mais um cara que vai responder as mesmas coisas que 5 caras responderam antes de você. Então, bom, eu não confio nisso. Uhum. E realmente, e tinha outra parte, como eu falei, do pessoal que tava perdido, que tava... Putz, cara, não sei o que... não sei. Nossa, eu não estudei nada. Estudar para uma entrevista de personalidade? Estudar o quê? Uhum. Que livro que você vai ler? Uhum. Então, não adianta. Sim. Então, tinha muita... E é o que eu falei, justamente essas pessoas que estavam perdidas, e um ou outro do decoreba, eu não vi na próxima fase. Sim. Né? Sim. Tinha gente que você vê, que são pessoas competentes também, gente que já estava preparada, gente que já vinha de talvez vinha de outra companhia, outro lugar. Ou para mim, ela também entrou junto com você, não foi isso? Oi? A pessoa que encaminhou você, que passou o meu nome, também entrou junto com você. Fez o processo. Entrou um mês antes. Parabéns, parabéns. É muito engraçado isso quando você fala da personalidade, né? E do RH. O RH, gente, a gente sabe quando a pessoa decorou. É aquelas frases que você fala assim, meu Deus, eu tô ouvindo isso. E aí você faz mais uma pergunta, aí a pessoa não responde, e assim... Aí sai do eixo. Às vezes você fala assim, não vou nem perguntar porque não vai dar certo, né? Você sabe quando a pessoa... Nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com comportamento. Então, a gente sabe quando a pessoa tá montando um personagem que não é ela, né? Ele tá montando um personagem que não é ele, né? Você pergunta uma coisa, ele fala uma coisa. Aí você pergunta a mesma coisa de uma forma diferente, ele fala outra. A pessoa que tá aplicando a prova, ela estudou isso a vida inteira. Como é que você acha que você vai enganar ela? Existem pessoas que tentam, né? Elas tentam. Tentam, não é bem o caso que vai dar certo, mas...
O trabalho, né, Ricardo? O trabalho é exatamente isso, é exatamente fortalecer as suas qualidades para você exprimir isso na entrevista, né? Para você falar e trazer isso na entrevista, né? E trazer você, por exemplo, não existe uma resposta decoreba. Tanto que no trabalho que eu faço, né, no treino de entrevista, eu deixo os candidatos muito tranquilos, né? O que você vai responder? Ah, Luciano, eu responderia isso, isso, isso. Eu falo, tá. E lembra da característica da sua personalidade que você pode trazer nessa resposta? O que você pode falar? Né? Por quê? O que ela está querendo saber? Olha, ela está perguntando isso porque ela quer saber isso, isso e isso. Então, traz essa resposta para ela. É essa resposta que ela quer. E você tem essa resposta. E isso mitiga muito o nervosismo, né? Exatamente, porque muitas vezes o candidato ele não entende, assim, ele não está respondendo a pergunta, ele está tentando entender o que ela quer saber e responde, mas não necessariamente que o que ele está entendendo que ela quer saber seja o que ela está perguntando, e aí responde errado. É aí que a pessoa faz uma outra pergunta e a pessoa fica mais nervosa ainda, né? Então eu trago muito assim, o que a empresa quer saber quando ela está perguntando, por exemplo, da sua família? Você fala assim, poxa, mas nada a ver, né, Luciana? Tá perguntando da minha família? Tudo a ver, né? A gente trabalha com psicologia, a gente sabe que não tem como. O que a gente aprende em casa, a gente leva aí para todas as esferas da vida. Então, quando você fala da família, você fala muito de si. Então, não adianta a pessoa, ela fala uma coisa linda, maravilhosa da família, e depois ela fala uma outra coisa que não tem coerência. Você fala assim, peraí. Então, a gente trabalha muito isso, né, no treino comportamental, no exercício comportamental. Então, assim, eu tenho certeza que o Ricardo estava muito preparado para isso, mesmo depois passando por todo esse processo aí desestruturoso de duas pessoas que realmente não tinham um programa adequado para ajudá-lo. Graças a Deus, né, Ricardo? Você chegou até o meu consultório, aí a gente conseguiu fazer Ainda bem. trabalho, um belíssimo trabalho. E como foi para você fazer essa sessão depois de passar por isso? Foi tranquilo? É claro que exige um nervoso, né? Mas eu acredito que nada comparado àquelas pessoas que não passaram por esse trabalho de mentoria, de preparação que você passou, né? Então, como foi para você passar por esses processos seletivos, sabendo de tudo que você estava fazendo, do porquê e como você estava muito consciente de si, né? Como que você se sentiu nesse processo seletivo, depois de fazer essa preparação? Há uma tranquilidade. Eu não sei se é tranquilidade a palavra, mas você não tá nervoso como você vê o cara do seu. Não é que todos estão nervosos, não é isso. Tem gente que tá tranquila também, mas tem cara que você olha e o sujeito tá suando. Foi fazer o psicotécnico, o cara tá suando. Aí, não, vou fazer entrevista com a psicóloga. O cara tá suando. Tá suando por quê, cara? Não, tô nervoso, não sei o que eu vou responder. Ela vai perguntar sobre você. Você tá nervoso por quê? É uma grande diferença isso. Eu me tranquilizei completamente com isso. Aham. Foi completamente diferente ir depois de haver um preparo, saber, olha, essas são as fases, é assim que funciona, vai acontecer dessa maneira. Não exatamente o que, não, eles vão perguntar isso. Não, não é assim. Mas o que estão buscando, como você vai se expor para essas pessoas, entendeu? Sim, sim. Isso gera uma tranquilidade que é essencial. Tá. É o que uma das coisas que você falou. Se ele vê que você está tranquilo e você Aham. está seguro de si, você está seguro das suas respostas, a percepção é diferente do Totalmente. candidato, né? Entrevista, como foi? Foi uma coisa leve, foi uma coisa tranquila? Como que foi sua entrevista? Fala pra gente. Então, não foi muito tenebrosa, assim, eu me senti preparado, foi tranquila e eu me senti mais bem preparado do que a entrevista demandou. Aham, tá. Entendeu? Então a entrevista, a pessoa, não, fizemos um preparo adequado, claro, mas a gente estava preparado caso aparecesse mais alguma coisa ali. E foi Aham, mais tranquilo que o esperado. Ainda bem. sim, ainda Melhor bem. ainda. Lógico. Então,
Tá. E a última pergunta aí para fechar, né? Quais foram o resultado? O resultado dessa preparação foi atingido, né? Foi. A preparação era para passar nessas fases, para entrar no mercado, e realmente você entrou no mercado. E me fala quais foram os pontos positivos para você ter se preparado para esse processo. Porque é um investimento, né? É um investimento e muitas pessoas não querem, às vezes, investir nisso. As pessoas acham besteira, acham que não vale a pena. Mesmo você tendo passado por 2 processos dos quais não foi bem sucedido, acabou prejudicando, inclusive, você como pessoa, você como seu potencial. E mesmo assim, você foi procurar, né, por uma outra pessoa que pudesse te ajudar até chegar aos meus trabalhos. Mesmo assim, você foi atrás. E tem muitas pessoas que não vai nem na primeira É porque vez. você sabe, você vê que o cara, que a pessoa é curiosa. Não, não mexe com o curioso. Você vai onde com a pessoa que entende. Você Aham, não, você vai jogar queimar seu dinheiro. Se fosse para isso, pega a nota de sei lá quantos reais e põe fogo nela. E sim, que é melhor do que gastar com gente que vai te prejudicar. sim. Entendeu? Então você vai aonde a pessoa tem conhecimento, onde a pessoa sabe o que está fazendo. Então, não é a mesma, é o que eu falei, é a mesma coisa você pegar uma pessoa qualquer para executar uma tarefa altamente especializada, Uhum, que não é certo. sim. Então, é por isso que e eu tinha certeza que tinha algum que não é possível. Tem alguém capacitado para me preparar para isso. Não é Tá. possível que não, é isso aí. É isso aí que é assim que funciona. Que bom, eu fico feliz dessa sua persistência, né, de procurar por alguém, de encontrar realmente isso, você obter o resultado esperado, né? Esse resultado Sim, é entrada realmente no mercado, entrar na empresa desejada. Cada empresa tem o seu processo um pouco diferente, mas basicamente elas usam as mesmas ferramentas, né? E o estar preparado, igual você falou, Ricardo, não é só, foi um exercício para a vida, né? Você foi. usa muito do que a gente trabalhou na sua preparação, você usa com as equipes que você trabalha, você usa com os pilotos, você usa com todo mundo, né? Então isso é muito engraçado, você estava falando e eu lembrei que assim, é muito diferente trabalhar com o homem e com a mulher. A mulher ela fala demais, né? Então a mulher, às vezes eu tenho que treinar ela para brecar um pouquinho, né? E o homem eu tenho, porque os homens são mais fechados, né? O Ricardo era um pouco mais fechado, então eu tinha que trabalhar com ele, o que ele tinha que falar, que ele tinha que se abrir, que ele tinha que falar um pouco mais dele, que isso, os homens têm essa dificuldade de falar um pouco de si, né? Então esse foi um outro exercício que eu tinha que fazer um pouco com o Ricardo, ainda mais que ele veio daqueles preparos que não foram nada adequados, então ele já veio mais fechado ainda do que geralmente os homens são. Então, isso eu tive que trabalhar com ele também. Então, veja, é, o trabalho que eu tive que fazer com ele não foi necessariamente só o meu trabalho estruturado que eu tinha para que ele entrasse na aviação, mas um outro trabalho, né, de desfazer aquilo que fizeram. Então, esse olhar para a pessoa que está ali, para a pessoa que chega, né, no meu consultório, ele tem que ser muito singular, ele tem que ser muito particular. Né? E nesse caso ele tinha que ser muito particular, porque ele chegou de um trabalho mal feito, mal elaborado, totalmente desestruturado. Então eu tive que trabalhar a questão emocional dele para fortalecer, Não para tinha que nem ele. elaboração, não estava elaborado, não tinha nada. Você estava só desestruturado, né? Você vai falar com o cara e Para trabalhar todas essas questões, né? Para que ele conseguisse absorver todo o conteúdo que eu tinha para trazer para ele. Mas eu fiquei feliz, muito feliz e agradecida aí por a gente conseguir fazer esse trabalho tão bem, né? Foram muitos trabalhos muito bem feitos, mas o seu eu acho que tem uma questão aí por conta dessa desestruturação que você passou com outras pessoas. Então tem um carinho especial, porque foi um trabalho que, além do trabalho que eu tinha que fazer, né, de preparar você, eu ainda tive que fazer o outro trabalho de reconhecimento, de você olhar para você, de você ver que aquilo que as pessoas falaram não ia de encontro com quem realmente você era, com a sua capacidade. Então, veja, não é só um trabalho de preparação, né? Você tem que olhar para aquela pessoa que está ali, aquela pessoa que está chegando, qual é a demanda dela, como ela está para receber o seu trabalho.
Ela está bem para receber isso? Ele precisa estar bem, né? Então a gente tem que olhar por esse outro lado. E foi por isso que eu te convidei, Ricardo, porque eu acho que isso é extremamente importante, né? Eu acho que, independente do profissional que você procure, como eu falei, a gente tem que ter muita consciência do profissional que a gente procura, né? Tem muitos profissionais no mercado, desde um médico que você vai escolher para cuidar da sua saúde, ou uma mentoria, ou um psicólogo, ou alguém que vai te preparar. A gente tem que estar muito bem, muito certo de quem realmente é aquela pessoa, qual que é o trabalho dela, qual que é o fundamento, né, que ela trabalha, porque tem muitas pessoas que às vezes a gente vai jogar o dinheiro fora, né? Eu acho que é exatamente isso. Você vai acabar jogando o seu dinheiro fora e o seu tempo. A gente não tem muito tempo, né? E às vezes a gente desperdiça o nosso tempo, o nosso dinheiro com uma pessoa que não tem a nos agregar. Então eu acho que vale a gente trazer essas questões aqui, né? Foi o que você passou. Talvez se você não tivesse passado por isso, igual você falou, era melhor eu nem ter ido, entendeu? Porque eu fui lá, só piorou a situação. Então, que sirva de alerta aí pra gente, para a gente saber quais são os profissionais que a gente tem que procurar para nos ajudar nesses momentos, certo? E depois desse trabalho, a gente teve aí um trabalho junto, né? Eu acho que o Ricardo, ele confiou tanto no meu trabalho, né? Assim como eu na capacidade dele, né? Gente inteligente, a gente, ó, já fica, né? A gente fica junto. E a gente tem um trabalho muito, muito rico e muito gostoso que a gente faz, totalmente voluntário para os tripulantes, que é um site que nós divulgamos. Se você quiser falar um pouquinho, Ri, nós divulgamos, eu já saí falando, né? Mulher, tá Não, vendo? mas não tem problema. A gente tem um site, o Ricardo, ele projetou um site aí para ajudar os tripulantes. É um site que divulga as vagas, tanto da aviação executiva quanto da aviação comercial. Ele divulga as vagas no mercado e você pode entrar, você pode se cadastrar e ver as vagas. As pessoas recebem os alertas de vagas e lá eu entro como convidada, sou convidada, faço parte aí desse grupo junto com o Ricardo. Tem alguns artigos, uns artigos científicos que eu escrevo, tem uns artigos lá só sobre tripulante, falando sobre o luto, aquelas pessoas que perderam o trabalho na pandemia. Nós temos vários, eu tenho vários relatos lá, a gente tem vários artigos, especialmente para o tripulante, tanto comissário quanto piloto. É bem interessante, se vocês quiserem acessar. Ricardo, deixa para você falar mais um pouquinho. Bom, a ideia era é, criar alguma coisa gratuita, o mais simples, o mais direto possível, sem, não, eu preciso passar meu CPF, eu tenho que pôr meu nome, não vou mexer, eu tenho que preencher um formulário. Não, Uhum. bota o seu e-mail só, eu não quero saber seu nome. Você quer receber o alerta da vaga? Você quer saber quando tem uma vaga aberta? Põe o seu e-mail, acabou. E tá lá cadastrado. Aí abriu uma vaga nova, veio ao meu conhecimento, ou alguém passou para mim, ficamos sabendo que tem uma vaga aberta, a gente publica a vaga lá. E aí manda pro e-mail da pessoa, tem uma vaga nova lá, vai lá dar uma olhada. E aí a pessoa entra lá e vê as informações da vaga. Não se candidata pelo site, não faz nada disso pelo site. É simplesmente uma ponte para a pessoa Ter as informações. ficar, ter as informações. Informação é ouro. Se você sabe que existe aquilo, aí você pode ir lá. Você pode, me encaixo nesse perfil. Vou entrar lá, vou entrar em contato com essa pessoa que está precisando de um comissário, de um piloto, sei lá. E aí falei contigo, porque senti que essa pessoa é capacitada e compartilha comigo a vontade de ajudar a pessoa, o próximo, não quer ganhar nada com isso. Simplesmente, se um cara arrumou um emprego porque descobriu a vaga no site, o site já valeu a pena, já pagou. Por mim tá bom. Exatamente. Então, e é benéfico, você escreve para o site, você tem o seu programa de preparo descrito no site. Então, mostra que é um negócio sério. Exatamente. Não é um negócio curioso, é um negócio estruturado, é um negócio com seriedade, com conhecimento, com embasamento. Exatamente, são profissionais que estão na área, são profissionais que sabem o que fazem. A gente teve essa preocupação, né, Ricardo? Assim, muitas pessoas vieram até nós, quero fazer parte, quero isso. Não, é um trabalho voluntário, conciso, né, realmente direcionado para o tripulante, seja ele comissário de voo, seja ele piloto de voo, né? Então, assim,
Nós não queríamos, até por ser voluntário, nós não queríamos, nós queríamos uma qualidade para as informações que eles tinham. Eu tenho Menos é mais, né? Exatamente, eu tenho alguns artigos escritos ali para o público, né, para os tripulantes, são artigos destinados ao tripulante, que agrega aí o momento que nós estamos passando. Se você quiser, acesse. Qual que é o site, Ricardo? Vou deixar para você. Crewjobs.com.br, vou escrever aqui nos comentários. Isso, crewjobs.com.br. Acessem o site, tem lá os artigos, tem os meus artigos aí voltados para a aviação, voltado para a tripulação, são bem interessantes. Um deles fala sobre luto, vai ser uma conversa que a gente vai ter aí numa próxima live, falando sobre o luto da perda do emprego, né? Como fazer esse luto e como esse luto elaborado faz bem para você. Ricardo, obrigada pelo seu depoimento. Eu acho que isso só vem agregar para as pessoas aí que estão no meio, que querem procurar uma preparação, que não sabem, que estão perdidos, né? Que de repente pode cair nesse movimento que você mesmo caiu, né? E de repente... importante saber que precisa, pô, não, é um investimento, é o que você falou, é um investimento, não é porque não vai fazer só para a empresa, só para entrar na companhia, não é para isso. Sim, exatamente. Então, assim, parabéns, obrigada. Eu fico feliz aí da nossa parceria. Depois disso, né, eu fiz um trabalho e depois disso surgiram outras parcerias aí com você, voluntário. Isso é muito gratificante para mim, né? Eu gosto de fazer isso. É um trabalho que eu sinto prazer em ajudar e você também entra nessa mesma sintonia. Estamos juntos aí, né? Voando cada dia mais alto, tá? Parabéns, parabéns, parabéns. E em breve quero estar com você de novo fazendo outra live. Vai ter. E um recadinho aí para o nosso pessoal de uma preparação para eles procurarem pela minha preparação. Mas é exatamente isso. Se prepare. Não adianta você ir e não assim ir perdido pro negócio. Você não vai dar certo, cara. Tem um outro que se dá bem, beleza. Mas se é uma coisa que você quer entrar, pô, investe, vai atrás, se prepara. Mesma coisa estudar para uma prova. Você quer passar na prova? Estuda. Então, se você quer passar na entrevista, se prepara. Exato. E o bônus disso é que, além de você passar na entrevista, você agrega conhecimento, você se aprimora pessoalmente. Para a sua vida, para o seu emprego, para as suas relações, para tudo. Ajuda em tudo. Ricardo, obrigada pelo bate-papo, obrigada por trazer a sua experiência, né? Por abrir o que aconteceu com você, trazer a sua experiência para outras pessoas, que outras pessoas possam enxergar, né? Que existem várias oportunidades de se preparar, mas para que elas tenham consciência do profissional que elas vão procurar, tá? Independente de quem seja, mas que seja um profissional realmente que tenha um programa adequado, que realmente vai prepará-lo para essa etapa, né? Obrigada mesmo. Bons trabalhos, bons voos para você e a gente se vê também. Tá bom? Combinado. Um abraço. Um abraço, tchau. Tchau. Eu não sei fechar. Pedro fez uma pergunta, deixa eu responder para você. Eu posso escolher o lugar que eu quero voar ou é a empresa que escolhe? É a empresa que escolhe, Pedro. Depende do avião. Deixa eu responder, gente, a pergunta do Pedro, que ele fez logo no início e eu acabei não respondendo. Pedro, o tripulante, ele pode pedir, às vezes, depende da empresa, ele pode pedir um voo por mês, 2 voos por mês, tá? Mas... o voo depende muito da aeronave que ele voa e para onde a empresa voa, né? Então, dependendo da aeronave que você voa, você tem alguns destinos. Então, o lugar que você vai depende muito das rotas que a empresa tem, do plano de rota, da malha da empresa e da aeronave que você voa. E você pode pedir, sim, dependendo da empresa, 1 voo ou 2 voos por mês que você deseje fazer, tá bom? Respondida a sua pergunta? Um beijo.
Tchau, gente. Até a próxima.